Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, o podcast onde inovação, tecnologia e transformação se encontram com o universo de seguros. Hoje tenho o prazer de receber o Alan Leal, que é diretor-presidente da Justo Seguros, para um bate-papo sobre como a companhia mantém o foco no atendimento ao cliente e como constrói uma relação sólida com os corretores. Vamos entender como a Justus coloca o cliente no centro de suas estratégias e fortalece a parceria com quem está na linha de frente do relacionamento com o segurado. Alan, seja muito bem-vindo. Quer deixar alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo? Primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês e para esse bate-papo aqui que nós teremos nesse momento. Sim, a gente que agradece. Para quem ainda não conhece, como nasceu a Justo Seguros e qual o seu diferencial no mercado? Bom, a Justo nasceu em 2020, né? Na realidade, na visão de 3 executivos, que é o Dava Okada, o Jorge Souto e o Antônio Molins. Eles são executivos com trajetórias, tecnologia e inovação lá do Vale do Silício. Então, naquele momento, eles perceberam que o mercado de seguros aqui no Brasil tinha inúmeras oportunidades, um PIB um pouquinho menor do que quando você compara com o mercado dos Estados Unidos. Também era uma oportunidade aqui de penetrar, por exemplo, no automóvel, que tem somente 30% desse mercado penetrado. Então, trazendo a experiência deles dentro desse processo de tecnologia, eles avaliaram a possibilidade de entrar no mercado brasileiro. E aí a Justo iniciou sua trajetória por meio do Sandbox regulatório da SUSEP, onde a gente pôde ali testar algumas inovações naquele ambiente controlado, né? E agora, recentemente, no começo do ano de 2025, nós obtivemos a nossa licença definitiva pela SUSEP e justamente agora estamos nesse momento de escalar um pouquinho a nossa produção. E o nosso grande diferencial dentro desse processo é justamente unir aí a parte da tecnologia, dados e inteligência artificial, né, para criar aí um seguro mais justo, né? Onde isso. A gente pode precificar aí, fazer a nossa precificação baseada aí no comportamento do motorista, uma jornada digital aí sem burocracia também, né? E aí, com certeza, usando o nosso corretor como um parceiro aí no nosso canal de distribuição. Excelente. E o que significa, na prática, colocar o cliente no centro, no caso na Justus, né? Significa que todas as decisões da companhia passam pelo olhar do cliente. Eu vou dar alguns exemplos aqui práticos, né? Quando um segurado precisa abrir um sinistro, ele não enfrenta aqui na Justus papelada, nenhuma espera. E faz tudo pelo aplicativo. Em menos de 10 minutos, o seguro está aberto. Quando, por exemplo, precisa de um guincho, não fica mais escuro também. Então, aí ele acompanha todo o trajeto, toda a jornada do guincho até o local onde ele está, por meio do nosso aplicativo. Então, aqui para a gente, na Justus, a gente coloca o cliente no centro e para reduzir a ansiedade dele, né? Então, a gente tenta dar a maior previsibilidade possível e tenta transformar esse momento de estresse, no momento que ele precisa do serviço, em algo ágil, simples e transparente. Muito bom, dá atenção para ele, né? Essa Assim é de qualquer coisa. É. Quais são os principais produtos e serviços hoje da Justus e como eles se destacam? Então, hoje a gente tem um portfólio que equilibra inovação e tradição, né? Então, nós temos o produto Auto Mensal, ele foi pioneiro no mercado, né, com o uso da telemetria para reverter ali em desconto. E também a gente continua atraindo um público com esse produto jovem, mais digital, que gosta ali da flexibilidade ali de controlar seu pagamento, de saber como que ele dirigiu, e observar esse desconto no seu mês a mês. E aí a gente também lançou um segundo produto que é a nossa pólice anual, né? Então esse foi lançado recentemente. Esse produto, inclusive, ele foi construído ouvindo os corretores, né? Então, uma demanda do corretor trouxe para atender justamente o público mais tradicional, que prefere ali uma previsibilidade maior, no seguro do anual, sabendo quanto ele vai pagar no ciclo de 12 meses, né? Então, ambos os produtos ele tem como diferenciais importantes ali o parcelamento, usar o limite do cartão de crédito. A gente não consome esse limite do cartão de crédito. Só um mês a mês. É. Um mês a mês. Isso facilita bastante ali nessa
no próprio fluxo de caixa do segurado, né? E também a gente tem aí assistência 24 horas com apenas um acionamento mensal, né? Desculpa, não apenas um acionamento mensal, vou refrasear aqui. Assistência 24 horas que permite um acionamento mensal, tendo a possibilidade de ter até 12 assistências dentro do mesmo ano, né? Então, quando a gente olha isso para o mercado normalmente pega uma apólice anual, no máximo de 2, 3, 4 assistências, 12 tendo a possibilidade de ter um acionamento por mês, né? E além de outros produtinhos extras que a gente tem, com pequenos reparos, e que isso também traz um diferencial para quem está selecionando o nosso produto, né? Já para o corretor, né, acho que é um ponto importante também, a gente permite aqui que esse comissionamento, principalmente desses produtos anuais, o corretor possa receber isso de forma antecipada, né? Então, seguro vendido, prêmio entrou, o corretor recebe a sua comissão. Então, acho que isso é um diferencial também para o corretor de forma rápida, né? Muito bem. E como a missão e os valores da Justus se traduzem no dia a dia do atendimento? Acho que é justamente isso, nessa rapidez. Se tiver mais alguma coisa a considerar. Claro. A nossa missão é simplificar e humanizar o seguro. Então, e isso traduz em valores, né? Quais são os nossos valores? Transparência, agilidade e a proximidade. O atendimento aqui não é visto apenas como um departamento à parte, sabe? Como parte essencial da experiência e tal. Mas para a gente aqui, a forma como a gente estrutura os nossos contratos de uma maneira mais simples, sem letras miúdas, a gente oferece toda a atualização da jornada do cliente, todas as etapas, aquilo que ele precisa dentro do nosso aplicativo, de uma maneira simples, clara, transparente. Isso traz uma vertente da humanização do seguro, como a gente está falando, da simplificação de todo esse processo, né? Então, e tudo isso se reflete de que forma, né? O cliente consegue observar que a gente está do lado dele em qualquer situação de uma maneira bem transparente. E isso foi refletido para a gente no ano passado, por exemplo, na conquista do Prêmio Reclame Aqui. A gente ganhou na categoria de seguros online, as grandes operações, né? E inclusive esse ano a gente está concorrendo novamente, então para quem está nos ouvindo aí, estamos com o voto de vocês aí para fazer com que esse prêmio novamente fique aqui na Justus. É um reflexo que o pessoal está gostando, né? Os consumidores, né? Esse prêmio. Muito Sem dúvida nenhuma. E você falou um pouco, mas assim, quais são as principais iniciativas para oferecer uma experiência diferenciada para o cliente? Hoje a gente tem várias frentes aqui na Justus, né? Tecnologia, a vistoria digital, por exemplo, é uma necessidade. A necessidade do cliente não levar o carro num lugar para fazer a vistoria, fazer todo esse processo de forma digital, já é uma iniciativa que gera uma melhoria nas jornadas do cliente e uma facilidade muito maior para ele, né? E uma outra também é o nosso programa de recompensas, né? Então, a Justus tem um programa de recompensa muito legal. Então, se o segurado aqui dirige bem, ele ganha pontos. Esses pontos eles podem ser trocados por vouchers. Em inúmeros parceiros, nós já distribuímos mais de R$1 milhão em vouchers. Isso, com certeza, gera um diferencial excepcional para o nosso produto. Mas, acima de tudo aqui para a gente, né, que a combinação dos processos digitais ágeis e com atendimento humano especializado, é isso que efetivamente é o segredo e que a gente entende que fideliza o cliente, né? O pulo do gato, né? E de que forma, falando em tecnologia, né, como automação, inteligência artificial, e o atendimento unido com o atendimento humano especializado apoia essa experiência? Ela atua em 2 níveis, né? Então, o primeiro, na simplificação de processos, né? Então, a gente pode trazer como exemplos, né? Utilizar a inteligência artificial para abertura do sinistro em minutos, o guincho em tempo real, monitorado, como eu já mencionei aqui. Um segundo step aqui na própria personalização, né? Então, a gente usa os dados, a telemetria, por exemplo, para entender o comportamento do motorista, né? E oferecer para ele seguros mais justos e a própria recompensa, como eu mencionar, né? Então, para a gente, esses 2 pilares são pilares interessantes aí que contribuem para essa jornada. Mas também para a gente, o mais importante, e é bom frisar isso, que a tecnologia ela não substitui em momento algum o humano, né? Então, ela potencializa na realidade.
Então, para o cliente tem que se sentir o tempo inteiro no controle, né? Então, para nós, ele tem que fazer, o suporte humano tem que estar ativo dentro dessa jornada digital e automatizada constantemente. Muito bem. Você pode compartilhar algum exemplo marcante em que a equipe de atendimento fez a diferença na vida de um cliente? Ah, claro, né? Para mim, o que vem na cabeça aqui, os casos que sempre vêm são as situações de emergências e panes nas estradas, né? A gente teve aqui, tem dois casos aqui que é interessante. A gente teve um cliente, por exemplo, que acionou o nosso guincho num domingo de manhã e falou: vou pronto, vai demorar 2 horas para chegar meu guincho, né? E aí fez acionamento pelo nosso aplicativo, monitorou, o guincho chegou em 22 minutos. Então, foi o cliente monitorando, olhando tudo pelo aplicativo, para ele foi assim sensacional essa experiência, né? E um outro caso também que me chama bastante atenção, que me marcou bastante, foi uma situação em que uma cliente nossa estava na estrada também com uma pane, mais que 10 horas da noite, com 2 crianças no carro, né? Então essa cliente, ela optou por fazer uma ligação, em vez de usar nosso aplicativo. Nosso atendente prontamente atendeu, fez acompanhamento de todo o processo com ela, também direcionou para o aplicativo para que ela pudesse monitorar a chegada do guincho, né, que chegou também no tempo previsto, e ela também pôde falar com a família e orientar a família no sentido que estava tudo bem, que ela chegaria a tempo, que estava sendo assistida da melhor maneira possível, né. Então, e o que a gente recebe nesses dois casos, e que nós recebemos de retorno, que o nível de previsibilidade, quando está num processo de serviço de assistência, ajuda a reduzir muito a ansiedade, e isso segurado é completamente benéfico, e o reflexo disso, como já foi mencionado, foi o próprio prêmio do Retame aqui, que os segurados usam bastante aqui. Vocês vão dando um contato, né, vão ficando em contato com o cliente, né, dando aquela atenção, como eu tinha dito, né. E isso é o ponto nervoso aí do mercado, né, que é a dificuldade das seguradoras, isso é a questão da assistência, né, e é o que o cliente mais valoriza, né. Ah, sem dúvida, Thaís. A gente olha assim, para mim, isso mostra que cada vez mais a tecnologia e atendimento, quando você anda junto, você pode transformar um problema sempre em experiências positivas, né? É, muito bem. E falando em andando juntos, né? Qual a visão da Justus sobre o papel do corretor de seguros no ecossistema do mercado de seguros? O corretor é peça-chave, né? Ele que traduz o seguro para o cliente, dá o aconselhamento consultivo. Então, na Justus, assim, o nosso modelo de distribuição é 100% via corretor, né? Então, para nós, não faz sentido pensar em um seguro sem eles. Isso é fato. Então, e aí, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, o que é o nosso papel, né? Nosso papel é justamente oferecer para o corretor ferramentas, suportes e produtos que ajudem o corretor a ter mais eficiência e também previsibilidade na maneira de lidar e tratar com o seu cliente final, né? Então, até fazendo menção a uma pesquisa que nós fizemos aqui internamente com corretores, né? Entrevistamos mais de 157 corretores aqui, e apontou para a gente que 41% das seguradoras têm lentidão nos retornos para eles, 36% têm dificuldade em encontrar informações claras, né, e 33% observa bastante excesso de burocracia, né. Então, esses dados aqui, o que reforça? Reforça que tem muito espaço para evolução nessa interação com os corretores, né. Então, aqui, Ajustas, né? A proposta. sem dúvida nenhuma. Então, por isso a gente aqui fortalece a relação com os nossos parceiros com base em 3 pilares, né? Escuta ativa, tecnologia e valorização. Então, citando como exemplo aqui, nós criamos o nosso portal a partir dos feedbacks dos corretores. Então, o corretor deu feedback para a gente ajustou todo o nosso portal em função dos feedbacks que os corretores nos deram. Então, e aí outros itens mais, como a própria antecipação de condicionamento, como já foi mencionado, e além de campanhas, treinamentos que a gente também oferta para eles, né? Muito bem. E uma outra pergunta: como a empresa fortalece essa parceria e garante que o corretor também tenha uma experiência de excelência, né? Eu sei que vocês trouxeram, até contrataram já tem um tempo, né? Mas o Luciano Lima, né? Que é parceiro dos corretores. Como que vocês têm investido aí nesse relacionamento? Então, a gente tem um time completamente dedicado dentro desse processo, né? Como você bem mencionou, o Luciano Lima também, com nossos gerentes comerciais, e essa relação de proximidade, atrelado com todo o cuidado, com o uso da tecnologia e com o escutar do corretor, permite esse desenvolvimento e esse crescimento
como parceiros e essa troca bem positiva, né? Muito bem. E a Justus também oferece, assim, treinamento, suportes, de qualificação para aprender o jeito Justus, os produtos? Sim, sim. A gente utiliza primeiro o nosso portal, mas também até mesmo através de mídia. Então, esse grau de proximidade com o corretor não se restringe somente na troca dos produtos, mas também com incentivos de outros instrumentos de aprendizado para o desenvolvimento da carreira do corretor. Muito bem. Aí, falando em exemplos, né, aquela vez você citou um case ali de de sucesso de atendimento, você tem um case de sucesso que mostre como a sinergia entre a Justus e os corretores gerou benefícios claros para o cliente? Claro, eu acho que o próprio produto anual, né? Então, o próprio produto anual, ele veio de um ponto que o corretor nos trouxe, chamou a atenção da necessidade de atingir o público do produto tradicional. A Justus escutou o corretor, transformou o processo, colocou o produto no ar e hoje é um dos produtos que mais vende dentro da Justus. Muito bem. E como a Justus recebe e incorpora esses feedbacks e sugestões dos corretores na melhoria de produtos e de processos? Escutar é a parte da nossa cultura, né? Então, a ativação, por exemplo, agendada das apodes é um outro exemplo também que os corretores nos pediu e que a gente transformou isso numa realidade. Então, a gente ajustar também esse lance das recompensas em função daquilo que nos traz de feedback, permite incorporar todos esses feedbacks, essas sugestões de corretores e clientes que nos traz. Então, para a gente, o feedback é um protocolo, é um motor da inovação. E eles mandam como que eles podem, assim, dar esse feedback? Tem reuniões com corretores? Não sei. Além do trato diário através do Luciano, dos nossos GCs, nas Ah, nossas reuniões também. comerciais, também nas próprias trocas com os nossos interações quando tem alguma interação com os nossos analistas ou com qualquer pessoa. E também temos fóruns específicos em que a gente troca com os corretores. Então, temos Ah, reuniões também presenciais todo o território nacional. Então, toda e qualquer interação com o corretor, a gente está sempre entendi. escutando, além dos feedbacks formais, né, com as nossas ferramentas formais que Realmente. nós temos. Isso, Muito nossa bem. temos. Quais tendências em atendimento ao cliente e relacionamento com os corretores você acredita que vão ganhar mais força no setor de seguros? Eu vejo três tendências claras, né? Então, tem a digitalização, a personalização e a transparência, né? Então, os clientes hoje querem receber tudo pelo celular, né? Não tem jeito, né? Então, quer sentir que a seguradora conhece seu perfil no detalhe e de forma clara. Então, são os dois itens que a gente precisa trabalhar. E já os corretores, né, por sua vez, eles querem que as ferramentas deem todo esse suporte, essa eficiência e autonomia para atingir esses dois objetivos, né? Conhecer os Então, perfis de cada um. conhecer o perfil, atuar sobre cada um deles. Então, a tendência é a trabalhar e atuar sobre esses três pilares: digitalização, personalização e transparência. Excelente. E como a Justus está se preparando, né, para atender o cliente do futuro, que é mais conectado, mais exigente e mais informado? O cliente do futuro é exigente e bem informado. Então, ele não vai aceitar processos lentos e nem falta de clareza, né? É ansioso, Então, né, já tem a ansiedade do ser humano. por natureza, o ser humano, né, tá acelerado ao extremo. Então, por isso, no nosso lado, o nosso foco é investir em tecnologia para eliminar as fricções, né, nas jornadas e em pessoas para garantir o acolhimento, né? O próprio exemplo quando não quero eu usar o aplicativo, mas eu quero falar com o atendente porque eu estou com meus dois filhos dentro do carro passando uma situação de É, emergência, nesse momento eu quero falar com o humano, não quero usar somente o aplicativo. E a Justo está preparada para entregar esses dois cenários, né? Então, acho que esse equilíbrio que vai fazer a diferença no setor, né? quando fica também só na tecnologia, o cliente não gosta, tem que ser o equilíbrio mesmo. E o que pra fechar, assim, o que vem por aí, né? Tem novidades ou projetos em andamento que você possa compartilhar? É, justo nesse momento, nós estamos num momento de consolidação, né? Uma consolidação importante. Nós recebemos recentemente a nossa licença, recentemente no começo do ano, colocamos o produto anual no ar, né? Então, nesse momento, a gente está justamente solidificando e cada vez mais autônomo dentro das nossas rotinas, uma vez que somos agora uma seguradora
plena, mediante a SUSEP, né? Então, os nossos próximos passos aqui é manter a nossa expansão, aumentando nossas vendas nas apólices anuais e mensais, né? Trazer mais novas funcionalidades para o portal do corretor, continuar ouvindo o mercado, e trazer essa inovação constante, pertinente a tudo aquilo que nós recebemos de retorno no mercado. Muito bom. Excelente, Alan. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui no InsurTalks Cast. Obrigada por compartilhar essa jornada inspiradora, mostrar como a Justus está transformando mesmo a experiência no setor de seguros. Se tiver algum ponto que faltou a gente mencionar, alguma consideração final. Eu que agradeço, Thaís, obrigado pela oportunidade, e aqui eu reforço, né, que a Justo chegou aqui para simplificar o nosso modelo de seguro e dar o suporte todo e qualquer necessário para os corretores, para os nossos clientes. Então, acompanhe a Justo, vivencie a Justo, que vocês vão se surpreender. Muito bem. Muito obrigada, viu, pelo compartilhamento. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Fique ligado nos próximos episódios. Esperamos receber a Justus novamente em breve, trazendo mais novidades, mais inovação aí para o nosso mercado. Obrigada, Alan. Até a próxima. Obrigado, até mais. Até.